Existe uma ligação muito, mas muito profunda entre a coroa do Brasil e a sua padroeira. Hoje, a gente vai mergulhar em como a fé de uma família real acabou ajudando a construir um dos maiores símbolos da nação brasileira. É uma história que mistura poder, fé e, claro, identidade. Então, a grande questão que fica é essa, né? Como é que a devoção particular de uma dinastia se transforma em um pilar da identidade de um país inteiro? Vamos acompanhar essa jornada que une uma santa a um império. E para a gente entender essa história, temos que voltar um pouquinho no tempo. Na verdade, temos que cruzar o oceano. A devoção da família imperial à Nossa Senhora não começou aqui no Brasil. Ela foi uma herança, uma tradição que veio de Portugal. Olha só, tudo começa lá em Portugal, em 1646, quando a Casa de Bragança torna essa devoção algo oficial. Mas o momento que realmente muda tudo acontece quase 200 anos depois, em 1822, bem às vésperas da independência. Dom Pedro I vai até a pequena e humilde Capela de Aparecida. É nesse exato momento que uma tradição de família vira um compromisso pessoal e brasileiro. Com o Brasil independente, essa fé que foi herdada não só continua, ela ganha ainda mais força. A gente vai ver agora como os dois imperadores, pai e filho, pegaram essa devoção pessoal e transformaram num verdadeiro pilar do novo império. E aqui está o ponto de virada. Naquela visita de 1822, a história conta que Dom Pedro I fez uma promessa muito poderosa. Ele teria se comprometido a declarar Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil, caso a independência desse certo. Ali, naquele momento, o destino da nação e a fé do príncipe se uniram de uma forma definitiva. E essa devoção imperial foi evoluindo, passando de pai para filho. Se Dom Pedro I colocou a pedra fundamental, a parte simbólica, com a promessa dele, Dom Pedro II, bem, ele construiu as pontes, literalmente. O foco dele foi bem prático, como fazer o povo chegar até o santuário. E essa contribuição foi, assim, fundamental. Dom Pedro II percebeu que precisava conectar os fiéis ao santuário. Então ele mandou construir uma estação de trem bem na principal linha férrea do país. Foi uma decisão de infraestrutura, mas que teve um eco gigantesco na cultura popular. E o mais fascinante é como essa atitude do imperador mudou até o nome do lugar. É que a estação ficava na linha do norte. Então os peregrinos começaram a falar que estavam indo para Aparecida, na do Norte. O apelido pegou de um jeito que a cidade ficou conhecida como Aparecida do Norte. Mas a história fica ainda mais profunda com a geração seguinte. Agora a gente entra no capítulo mais pessoal e talvez o mais emocionante de todos, a fé inabalável da princesa Isabel, a herdeira do trono. E é aqui que a devoção da realeza se torna um apelo profundamente humano. Em 1868, a princesa estava passando por aquela angústia de não conseguir ter filhos. Ela vai até o santuário não como a herdeira de um império, mas como uma mulher, uma fiel, buscando uma bênção. E a prece dela foi atendida. Depois de se tornar mãe de 3 filhos, a princesa Isabel volta ao santuário e a gratidão dela se materializa em presentes assim extraordinários. Uma coroa de ouro maciço, cheia de diamantes e rubis, e um manto azul celeste todo bordado a ouro. Eram muito mais que joias, eram símbolos de uma fé que foi recompensada. Mas olha, o presente mais poderoso não foi a coroa. Foi o bilhete que ela deixou junto. As palavras dela mostram uma humildade, uma fé avassaladora. Ela diz que, sendo uma princesa da terra, se curva diante da rainha do céu. Ela chega a pedir que a santa governe o Brasil no lugar dela, caso ela não assuma o trono. É um momento de entrega total. Só que a história não para com a princesa. Na verdade, esses atos de fé dela ecoaram muito tempo depois, mesmo após o fim da monarquia, transformando para sempre o legado daquela coroa que ela ofertou. Guardem bem este ano, 1904. É o ano em que a devoção pessoal da princesa vai além e se torna um evento nacional, selando para sempre o destino do presente dela com a imagem da santa. E aqui acontece o grande momento dessa história. Mesmo com a monarquia já extinta, em 1904, a imagem de Nossa Senhora Aparecida é coroada solenemente Rainha do Brasil. E quais foram os símbolos usados nessa coroação? Exatamente a coroa e o manto da princesa Isabel. O presente de uma mãe agradecida se tornou oficialmente um símbolo para toda a nação. Esse laço entre a família e o santuário sobreviveu ao fim do Império. Em 1904, os presentes da princesa viraram símbolos nacionais, e esse legado continuou vivo. Prova disso é que em 1982, os descendentes dela participaram do tombamento da Basílica Histórica. A conexão permaneceu.
Talvez a melhor forma de resumir toda essa história seja com essa analogia que é muito poderosa. A devoção da monarquia foi como o alicerce de uma grande catedral para a fé nacional. O regime político mudou, a estrutura de poder caiu, mas aquela base que eles construíram para essa devoção popular, essa ficou inabalável. E assim, a promessa de um imperador, a obra do filho dele e a prece de uma princesa acabaram se entrelaçando para sempre na imagem da padroeira do Brasil. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Como é que as histórias pessoais por trás dos grandes símbolos públicos mudam a forma como a gente enxerga esses símbolos hoje? Como essas camadas de humanidade, de fé e de história acabam enriquecendo os ícones que definem uma nação?